Hello and welcome! Seja muito bem-vindo a essa aula que todo mundo tem medo, mas não é para ter medo, ok? Então a gente vai ver hoje presente perfeito. Ficou com medo? Present perfect? Oh my gosh, ok. Não tenha medo, se acalma, relaxa, relaxa. Que a gente vai aqui para o meu computador para você poder ver e aprender presente perfeito, porque afinal de contas não é tão difícil assim, não, tá? Não é tão difícil assim, não, tá? Então já acha que é fácil, já vai nessa que já é meio caminho andado. Então, bora aqui pro computador. Ok, so let's begin our class about present perfect. Vamos começar nossa aula do presente perfeito. Vamos lá, na afirmativa e negativa, ok? Depois nós veremos a interrogativa e respostas, e aí a gente faz uma revisão da afirmativa e negativa. Mas hoje, afirmativa e negativa. Let's go. Ok. So, let's begin. Vamos começar com vocab. São new words, ok? Words, palavras, então palavras novas. Ok. To break a record, aqui nós veremos essa lição, eu chamei de all in a lifetime, all in a lifetime, tudo numa vida, né? Tudo na vida, assim, basicamente. E tudo que a gente pode fazer numa vida. E aqui são verb plus noun collocations, ok? Verb plus noun collocations. Então, repeat with me. Repete comigo, vamos lá. To break a record. To break a record. Que é o que está ali em português, que eu não vou falar, você só vai associar. To break a record. To compose music. To compose music. To compose music. Repetiu? Repete. To compose music. Ok. To compose a song. To compose a song. To compose a sonata. To compose a sonata. Ok? To go bungee jumping. To go bungee jumping. To go bungee jumping. Bungee jumping, ok? E to go zip lining. To go zip lining. To pass a test. To pass a test. Ou to pass an exam. To pass an exam. To win an award. To win an award. E to win a scholarship. To win a scholarship. Ok? Se você não entendeu, tem a tradução aqui do lado em português. Então, dá uma olhada aí. Mas, pausa o vídeo se você quiser, porque agora a gente tem que continuar, senão essa aula vai ficar enorme, ok? Let's go. Então, activities. Let's put this in practice, ok? First, ok, let's put this in practice. Então, match the verbs and nouns to make collocations. Então, tem os verbos aqui, e aí tem os nouns aqui, que são os substantivos, ok? E aí vocês vão fazer collocations, ok? Collocations? That's it. Write an appropriate verb expressions next to the picture, ok? E aí depois você vai escrever o que são essas imagens aqui, o que eles estão fazendo nessas imagens, tá? Então, ó, to break, to compose, to go, to pass, to win, an award, a scholarship, a test, an exam, music, a song, a sonata, a record, bungee jumping, zip line. Qual desses verbos aqui que completa? Número 1, break. É break o quê? A record. Então, eu botei aqui só o número 1 como exemplo, você vai numerar, né? Compose, é compose o quê? To go, é to go o quê? E aí você vai botar em ordem aqui, tá? E correlacionar as colunas. E embaixo vai escrever o que é. O que essa menina tá fazendo aí na imagem 1? O que tá na foto 2? O que é a foto 3, essa imagem? Então, você vai escrever no caderno para treinar a escrita, ok? Criaturinha linda da minha vida. Então, bora. Continuando. A correção vai estar no final, tá? Depois de tudo isso, tem a correção. Mas agora, foca aqui para entender. Foca, ok? Continuando. Let's bora. Grammar. Agora chegou a parte mais temida de todas, que vai ser muito fácil. Vocês vão ver só. Explicação. Bora para a explicação. Present Perfect. Present Perfect Simple, presente perfeito simples, é usado para indicar ações influenciadas pelo presente e que foram concluídas recentemente ou que ainda estão em curso. Aí você fica, ai meu Deus do céu. Gente, são ações que começaram, né, porque estão no presente, né, mas que já começaram no passado, assim, ok? Mas que ainda está acontecendo. Então, acalma a alma e vamos ver aqui como é que a gente faz isso na estrutura, como é que é a estrutura do Present Perfect. Ó, esse tempo verbal, ele é formado pelo verbo auxiliar to have, que é ter, lembra de ter? Que pode ser have
Ou has. Has quando for he, she ou it. Gente, 7º ano isso aqui, hein? 7º ano, tá? Matéria de 7º ano, presente simples. Então, have e has, he, she ou it. Conjugado no simple present, que nem eu falei, presente simples. Mais, então vai ter o have ou has, mais um outro verbo no past participle, ok? Que é o particípio passado do verbo principal. Então, esse verbo principal é a ação que você vai fazer. O que você está fazendo, né? O que você vai fazendo? Você está bebendo? Você está comendo? Você está amando? O que você está fazendo? Então, vai ficar to have, que vai ser have ou has, né? Sem o to, mais, porque está conjugado, mais o particípio passado, que vai ser a ação. Dani, não estou entendendo. Tudo bem, calma. Então, o que é o particípio passado? O que é isso, cara? Sei lá o que você está falando. Você está falando grego para mim. Não estou falando grego, estou falando português, que particípio é português, né? Que participle é que é o in English, mas tudo bem. Então, verbos terminados em aduído. Aduído, 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 doído. Não, brincadeira. Aduído. Então, particípio é o que termina com ado e ido no português. Que bosta é essa? É isso aqui, ó. Amar vira amado. Comer fica comido. Partir fica partido. Não termina com edo, por exemplo, né? Comer não fica com medo, não existe. Então, só seria com medo. Ai, piada idiota. Vamos continuar. Então, se termina com ado, com ido é particípio. Amado, comido, partido, bebido e por aí vai. Bom, no inglês, o particípio passado segue mais ou menos as regras do passado que a gente viu lá no oitavo, tá? Então, simple past, as regras que a gente viu no simple past vão ser as regras para o present perfect, mais ou menos. Então, quais foram as regras? Nos verbos regulares, a gente acrescentava ED no final do verbo. Show! Continua isso. Os verbos regulares têm regra e continua a mesma regra. Isso não vai mudar, tá? Mas os verbos irregulares, o que a gente fazia? A gente olhava na lista. Isso também continua. Só que agora é na terceira coluna. Antes você via lá a lista e olhava para a segunda coluna para botar no passado. Para botar no particípio passado, você vai olhar na terceira coluna, tá? Então, observação. Os verbos irregulares no passado simples estavam na segunda coluna de verbos e na mesma tabela em PDF. Que negócio é esse? Que tabela é essa? Essa aqui, ó. Tá lembrando agora? Então, se você não lembra, é porque você não viu a aula de Simple Past no oitavo ano. Mas tá aqui no canal do YouTube, tá? Ok? Então, você veja, tem lá. Se você não tem essa tabela, você me manda uma mensagem no meu Instagram, Teacher Dani Costa, tá escrito ali em cima e tá aqui na minha camisa também, olha. Não, daqui para cá, não, daqui para cá. Teacher Dani Costa, que eu te mando o link para você baixar essa tabela. Se você é meu aluno, tá no Google Classroom, ok? Se você é meu aluno, tá no Google Classroom. Se você não é meu aluno, manda lá no Instagram que eu mando para vocês. Então, aqui, ó, base form é a forma básica do verbo, é infinitivo. Past tense, passado simples. E aqui, past participle, participe passado. Então, você vai olhar para cá e para a terceira. E aqui ainda tem a tradução, gente. São 2 páginas, frente e verso, ok? São 2, não, é uma página frente e verso, todos esses verbos aí. Aí só tem alguns, claro, que é só para relembrar a tabela. E aqui ainda tem o sufixo ED, né? Quando for regular. Então, é isso aqui que eu estou falando. Para quem não lembra, that's it, ok? É essa lista aqui. Continuando. Então, na afirmativa, como é que vai ficar? Exemplos. Ações que iniciaram no passado e que se estendem até o presente. Então, vamos ver. I have studied at school since 7 o'clock. Então, eu tenho estudado na escola desde as 7 horas. Por que tanta gente acha isso difícil? Porque a gente não fala eu tenho estudado, a gente fala que eu tô na escola. Eu tô na escola desde as 7 horas. Então, é um tempo que a gente não usa muito, tá? É um tempo que a gente não usa muito. Então, a gente fala assim, eu tô na escola desde 7 horas. Eu tô, não eu tenho estudado. Ou eu estudo, né? Eu estudei até, mas a gente não usa. Então, tá aqui um exemplo básico disso, né? Mas no inglês, I have studied, ok? I have studied, que é o have, mais o outro verbo no particípio passado. Que nesse caso aqui é a mesma regra do passado, que é só botar ed. Corta o y, bota ed. Ó, they have learned about music since last year. Eles têm aprendido sobre música desde o ano passado. Então, começou no passado, mas continua até agora. Só que a gente não fala tem aprendido, né?
Nesse caso, até que a gente fala, né? Eles têm aprendido ou eles têm estudado, eles têm aula. Ó, a gente pode falar, eles têm aula desde o ano passado. Eles têm aula. A gente normalmente não fala eles têm tido, né? Têm aprendido. Então, fica aí a diferença. É por isso que as pessoas têm medo. Mas, ó, não é difícil, não. Não é? Tem aprendido até que a gente usa, vai. Só é difícil, mas a gente usa. Né? É difícil da gente usar, mas não é difícil da gente entender. É fácil. Pensa que é fácil, que vai ser fácil. Se você pensar que é difícil, vai ser difícil. Então, pensa que é fácil. Ações que vêm ocorrendo recentemente, então coisas que a gente tem fazendo agora, habitualmente, né? Quem me acompanha no Instagram, eu tenho falado lá que eu tenho andado, então é um novo hábito. Então, por exemplo, estaria nesse caso aqui. They have been sad recently. Eles têm estado tristes recentemente. Então, é alguma coisa que está acontecendo. Eu tenho andado recentemente, eu tenho caminhado, tá? Tá vendo? Existe no português. We have run every day in the park. Nós temos corrido todos os dias, né, no parque. Ações que acabaram de ocorrer, tipo, acabou de ocorrer. O que eu acabei de fazer? Agora, deixa eu ver, tá de noite. Então, eu acabei de jantar. Poderia falar aqui. I have just eaten dinner. Oh my gosh. I have just eaten dinner, ok? Nesse caso, tem um exemplo aqui. We have just finished our work. Nós acabamos de terminar nosso trabalho. O que vai acontecer quando eu acabar de gravar esse vídeo aqui, porque já são 10 horas da noite, eu já tô cansada, mas enfim, that's it. Vamos continuar, né? Let's more. She has just read the magazine. Dani, read? Não, ele tá read. Então. Se escreve igual, read, mas no passado, no participo passado, fica read. Então, read, read, read. Read, 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 mas se escreve igual. Dani, como é que eu vou saber? Gente, Google. O Google tem lá o sonzinho, você clica e você vai ver que no passado é read, ok? Não tem outro jeito. Antigamente era pior, eu tinha que olhar no dicionário. E tinha que saber ainda como é que era aquelas coisinhas lá de fonética, gente, bad, tá? Agora vocês não têm Google. Aproveite o Google ou o Lingui também, que eu adoro o Lingui para tradutor. Ó, ela acabou de ler a revista, tá vendo? Olha a tradução. Nós acabamos de terminar nosso trabalho. Ela acabou de ler a revista. Então, a gente não fala has read, have finished, tá? Por isso que as pessoas têm dificuldade de entender esse tempo. Mas ele é facinho, vocês estão vendo? É facinho, facinho, facinho. Ações que ocorreram em um momento indefinido no passado. Quando você não sabe quando ocorreu, mas foi no passado, aí você usa o present perfect. Exemplo. We have played video game for a long time. Você não sabe quando começou, mas você sabe que começou no passado. Então, ó, você tem jogado videogame por um longo tempo, né? Por um long time, por muito tempo aí, por muitos anos. I have cooked for you. Eu tenho cozinhado para você. Você não sabe por quanto tempo, por anos. Deixa eu ver. Eu comecei, por exemplo, a namorar com meu namorado, há 3 anos. Então, já faz aí uns 3 anos que eu cozinho para ele e ele cozinha para mim também, né? Então, uma troca básica aí. Então, ó, 3 anos, se eu quisesse botar aqui por 3 anos, há 3 anos, eu poderia colocar, ou eu também poderia colocar que eu comecei a cozinhar por 3 anos, aí seria passado. Entendeu a diferença? Quando você não sabe o momento definido, aí você bota o present perfect. Quando você sabe, você pode usar o simple past. Mas vamos, essa aí é outra história, quando a gente for ver a diferença dos dois. Agora é só present perfect. Foca aqui, foca. Então, ó, na negativa, como que vai ficar? A gente já viu que é o have, né? Mais o participio passado. Então, na negativa, é só botar o have mais o not. E junta. E aí fica haven't. Se for has mais o not, fica hasn't. Haven't ou hasn't mais o participio passado que a gente já viu. Exemplo. He has not ou he hasn't traveled to São Paulo. Então, ele não tem viajado para São Paulo, né? Recentemente, por aí vai. I have not ou I haven't bought ice cream. Eu não tenho comprado sorvete. Recentemente também, pode ser, enfim. Se eu quisesse falar, eu não comprei sorvete, aí não seria no present perfect, seria no simple past, tá? Eu não comprei sorvete na última vez que eu fui no mercado, passado. Interrogativo inverso.
Na interrogativa inverte, na interrogativa inverte, na interrogativa inverte. Repetiu? Repete. Na interrogativa inverte, na interrogativa inverte, na interrogativa inverte. Interrogativa inverte. Memorizou? Memorizou, né? Interrogativa inverte. O que vai inverter? Ali não tá he has ou he hasn't traveled. Então, o has vai vir antes do sujeito, ó. Na interrogativa do present perfect é formada pela alteração da posição do verbo to have, da frase antes do sujeito. Gente, o que é isso? O has vai para frente, o have vai para frente. É isso. O has vai para o início da frase lá. É só isso. Ó, exemplos. Have they seen... Tá errado isso aqui. Peraí. Quem sabe faz ao vivo. Seen... Have they seen? Eu vou botar watched, que vai ficar melhor. Então, watched. Ok. Quem sabe faz ao vivo. Ok. Have they watched this film many times? Eles têm visto esse filme, eles têm assistido esse filme muitas vezes. Has she danced every day? Ela tem dançado, né? Todos os dias. Desse modo, present perfect é um tempo verbal utilizado para descrever ações que ainda não terminaram ou ações passadas que finalizaram em algum tempo indefinido no passado. Você não sabe quando terminou ou que ainda não finalizaram, né? Então, é isso. É assim que a gente usa. E observação. Nessa aula, a gente só vai ver as formas afirmativa e negativa do presente perfeito para ficar melhor dividido para vocês, aí para você não ficar com dúvida, beleza? E na próxima, a gente vai trabalhar a interrogativa e as respostas. Então, não perde a próxima aula, tá, gente? Vê essa aqui, mas não perde a próxima. Então, vamos para Grammar Activities. Vamos botar em prática o que você aprendeu. Então, aqui tem quadrinhos amarelos para ver se fixa na tua cuca. Então, vamos lá. Estude ou study the chart and circle the correct options. Então, olha aqui. O quadrinho. Afirmativa e negativa. I have climbed mountains. Eu tenho escalado montanhas, ok? Mentira, porque eu sou muito sedentária. Eu só tenho caminhado, tá? Meu namorado, talvez. Ou se fosse he, she ou it, he, no caso do meu namorado, como eu falei, he has climbed mountains. Ou he has broken records. Ele também, gente, ele levanta peso, que é maravilha. Então, na negativa, como é que ficaria? I haven't, que é a mesma coisa que have not, tried ziplining, né? Ziplining, tirolesa, que a gente viu lá no vocabulary. He hasn't been to the US. Gente, US, letra maiúscula, pelo amor de Deus. Again, quem sabe faz a vivo. Opa, US, ok. Letra maiúscula. Beleza. Então, use o presente perfeito do present perfect para falar sobre experiências passadas ou presentes. E aí? Present, ó, present perfect. Entendeu? O presente perfeito é formado pelo verbo have mais the past simple ou the past participle do verbo principal. Então, passado simples ou participo passado. A gente acabou de falar disso, né? Pelo amor de Deus, não erra não, tá? Você vai anotar no seu caderno, vai escrever essa frase, vai botar a certa. E no final desse vídeo vai ter a correção, então não perde, tá? Complete o quadrinho abaixo com as palavras que estão highlighted. Highlighted é tipo marca-texto, tá? Na 2, só que não tem isso não. Então, a gente vai fazer assim. Lembra da lista que eu mostrei na terceira coluna? Tá a lista basicamente reproduzida aqui, ó. Primeira coluna, climb. Segunda coluna, climbed. Como é que vai ficar no participio passado? Lembra que eu falei que os verbos regulares ficam iguais? Então, o que o senhor e a senhora vão fazer? Climbed, climbed. Composed, composed. Passed, passed. Raised, raised. Tried, tried. Difícil, né? Pois é. Os regulares, that's it. É só isso. Agora, nos irregulares, vai ter aí a diferença que eu falei. Verbo to be era was ou were no passado. Como é que fica no participio passado? Você vai olhar na terceira coluna. Break, broke, terceira coluna. Win, won, terceira coluna da lista. Read, read,
Já falei essa, hein? Terceira coluna. E give, gave, terceira coluna. Continuando. Aqui, use the prompts to write affirmative com check ou negative com X sentences in the present perfect. Então, vamos ver. Ronaldo play AC Milan, que é o nome do time, né? Então, tem que escrever na afirmativa porque tem um check e não um X. Então, na afirmativa ficaria Ronaldo has played for AC Milan, ok? Has played. Has played. Aqui tem Y, mas continua o Y e o ED, porque não é consoante Y. A regra é quando for consoante Y, corta o Y e bota IED. Como antes do Y é uma vogal, é o A, então você não corta, é só botar o ED, tá? Cuidado com isso, que muita gente erra. E aí você vai fazer as outras. My family and I be to the USA. We try bungee jumping, na negativa. Meryl Streep win 2 Oscars, na afirmativa. E I read The Little Prince, O Pequeno Príncipe, é o livro, né? Por isso, read, ler, na negativa. Então, você vai escrever aí e tem a correção no final do vídeo. Eu fiz a terceira aqui para ficar uma na negativa, porque eu estou muito vazia. Então, a terceira ficaria We haven't tried bungee jumping. Nós não temos tentado, né, bungee jumping. Ou a gente também pode botar na negativa We have never tried bungee jumping. Então, nunca, a gente nunca tentou, tá? A gente nunca na vida tentou bungee jumping. I have never tried bungee jumping, I think. Yes, eu nunca fiz lá bungee, nunca pulei lá bungee jumping. Mas eu já fiz zipline, tirolesa eu já fiz uma vez e caí na água e, enfim, foi péssimo, horrible. Mas até que foi divertido, mas eu fiquei com medo. Anyway, I have never tried ou I haven't tried. Então, se você nunca fez, você pode usar have never, tá? Então, essa daqui eu já botei para ficar um exemplo para você quando você for fazer, tá? Então, aqui tem um exercício. Write 4 sentences about things you have or have never done. Então, escreva 4 frases sobre coisas que você fez ou nunca fez in your life, na sua vida. You can use the verb plus now collocations in one. One é no vocabulário, então você pode usar o que a gente viu no vocabulário dessa aula ainda hoje, ok? Então, 4 sentenças para treinar aí o que a gente tem visto e você escrever no seu caderno para treinar your writing, sua escrita, ok? Exemplo, I've won a medal in a swimming competition. Eu ganhei uma medalha numa competição de natação. Então, eu tenho um exemplo aí para você, 2 exemplos. I have never climbed to the top of a mountain. Então, eu nunca escalei até o topo de uma montanha. Então, tem um exemplo aí na afirmativa I've, que é a mesma coisa de I have, que você pode contrair, I've, tá certo? E I have never climbed, tá? Eu nunca escalei. Reading, aqui tem um texto, você vai ler esse texto para treinar o seu reading, e não, eu não vou ler com você aqui agora, porque senão vai ficar enorme, já tem 20 minutos aqui de vídeo, não vou ler. Mas eu vou fazer a primeira com você, então olha só. The sky is the limit for 15-year-old New Yorker Matt Simpson. Então, o céu é o limite para esse cara aqui, Matt Simpson, que mora em New York e tem 15 anos de idade. His, numerous mountains in the US. Mountain. O que a gente faz com a mountain? A gente viu aqui, em algum lugar, peraí. Aqui, climb. No participo passado fica climb. Então, essa número 1 aqui, for example, é climbed, tá? Não tem aqui, mas é essa a resposta da 1. E aí, você vai dar uma olhada, vai ler o texto e vai ver aqui quais palavras que completam esses espaços. Sim, tem na correção no final do vídeo. Então, let's go. Read the website. Isso daqui seria um site, tá? Isso daqui seria como se fosse um site falando de 3 pessoas. What do the 3 teenagers have in common? Então, o que os 3 adolescentes têm em comum? Então, ali está falando de 3 adolescentes. E check the correct answer. Qual que é a resposta certa? They all do extreme sports. They are all geniuses. Eles são gênios. Ou eles fazem esportes radicais.
They have all done something incredible for their age. Então, todos eles fizeram alguma coisa que foi incrível para a idade age, né? Para a idade deles. Então, qual dessas três que é a certa? Lê o texto e marca aqui que no final tem a resposta. Então, lá no texto fala SAT, tá? S-A-T. S-A-T é um exame educacional padronizado aplicado a estudantes do ensino médio nos Estados Unidos como critério para admissão na universidade. Gente, tipo nosso Enem, sabe, né? Então, é o SAT, tá? SATs. Então, read the nomination into, leia de novo lá o número 2, and complete the sentences with the names Matt, Ayana ou Thorn, tá? Então, é o nome das três criaturinhas que estão aqui, ó. Matt Simpson, Ayana Aduya and Thorn Yunyan, tá? Que, of course, ele não é, ó, ele é vietnamês, ele é do Vietnã. Então, tem esse nome diferente que eu não sei falar, não, gente. Não me julguem. E aí você vai ler. Quem que gosta, né? Likes extreme sports. Quem que gosta? É ele, é ela ou é ele? Is good at math. Gente, math com letra maiúscula, pelo amor de Deus. Quem sabe realmente faz ao vivo. Hoje tá difícil. 10 horas da noite, lembra disso. Is a 14-year-old pianist, que toca piano. Will go to a university at the age of 14. Raises money to donate to charities. Então, charities, caridade, tá? Então, vai escrever o nome aqui de quem que faz isso. Writing. Essa escrita aqui é opcional, mas é para treinar a sua escrita. Se eu fosse você, eu não deixava isso de fora. Faz, treina, porque inglês não é miojo, ok? Então, vamos lá. Você conhece alguém que considera um jovem empreendedor? Se sim, quem? Se não, você vai pensar em alguém para poder escrever. E, em sua opinião, o que faz dessa pessoa um empreendedor? Então, escreve aí umas 5 linhas. Se você tiver muita dificuldade, escreve em português primeiro e depois em inglês, tá? Mas se fosse você, eu já tentaria escrever em inglês para ver o que você consegue. Se não, você escreve em português e depois passa para o inglês. Na dúvida, procura palavras separadas no tradutor. E continuando com a correção. Você tem que ter feito tudo. Se você não fez, pausa. Pausou? Estou esperando você pausar. Então, agora que você já fez tudo, né? Que agora você já deu play, tá vendo o vídeo de novo, a gente vai para a correção. Então, eu vou fazer bem rápida a correção aqui, porque você, se for na hora da correção, você vai pausar o vídeo para poder corrigir, certo? Então, let's bora, porque já tá aqui com o meu, oh my gosh, 30 minutos de vídeo. Como é que vai ficar aqui? Ficou 5, 4, 2, 1, 3, ok? E aqui, go ziplining, win an award e go bungee jumping. Aqui, use o present perfect para falar sobre experiências passadas. Então, era pegadinha, porque é present perfect, mas fala de coisa que começou no passado, então é passado. O present perfect é formado pelo verbo have mais past participle, né? Aqui eu falei do participo passado várias vezes. Então, aqui era só repetir embaixo, olha. Climbed, composed, passed, raised e tried. Era só repetir, porque verbo regular fica com ed. No participo passado, eu tinha que olhar na terceira coluna da lista, e aí era o quê? O be virou been, break, broken, win, won, read, read e give, given, ok? Terceira coluna, a segunda tá ali, que é o passado simples. Aqui, essa aqui eu já fiz com você. Ronaldo has played for AC Milan. 2. My family and I have been to the USA. My family and I have been to the USA. Isso também já fiz, né? I haven't tried bungee jumping. I have never tried bungee jumping. Meryl Streep has won 2 Oscars. Ela ganhou 2 Oscars. Oh my gosh. Meryl Streep. É uma atriz, para quem não conhece, gente. Ela é ótima. Recomendo. I haven't read The Little Prince. I have never read The Little Prince. Quem não leu, leia. Muito bom, recomendo também. Inclusive, tem um post sobre o Pequeno Príncipe, mas tá lá embaixo. Vai rolando o feed que você acha. Muito, muito bom. E aqui, eu já falei sobre escrever essas frases, né?
Aqui tem as respostas, ó. Então, climbed, que eu já tinha falado, broken, raised, given, tried, won, passed, composed e read. Ok. Ah, e the last one, been, que eu não estava vendo aqui, que tinha um negócio na frente, mas agora não tem mais. Então, é isso. Continuando. E aqui tem falando do SAT, que é o exame que a gente já falou, que é o nosso Enem. Então, qual que era certa aqui? The last one, ok? Todos eles fizeram alguma coisa incrível para a idade deles. Então, they have all done something incredible for their age. E aqui, o nome, quais os nomes? Matt, Ayana, Fawn, Ayana and Matt again, ok? Então, Matt, Ayana, Fawn, Ayana é Matt. E aqui você vai escrever. And that's it. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima, a gente vai falar sobre a interrogativa e let's bora! Lembrando que inglês não é miojo. Deixa o seu like no vídeo aqui para help the teacher. E se você tiver qualquer dúvida, é só falar no Teacher Dani Costa, tá? No Instagram. Se você quiser a lista que eu falei aqui dos verbos irregulares, é só falar lá. E qualquer dúvida também, manda lá que eu vejo primeiro. Aqui no YouTube é mais difícil, mas eu também vejo os comentários aqui. Mas deixa o like para help the teacher, ok? So, see ya. Bye.